Olá, eu sou Ana Luísa Prudente e este é o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar impacto positivo no mundo. Nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui e pelo mundo. O episódio de hoje traz o ODS 15, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que tem como tema a vida terrestre. Por isso, hoje, vamos falar sobre desmatamento, aquecimento global e uso ilegal da terra. O que mais ameaça a vida terrestre e os ecossistemas? Como podemos encontrar soluções para reduzir esses avanços até 2030? Então, para essa conversa, convidamos o Júnior Mangineri, que tem 21 anos, é líder indígena, jovem do povo Mangineri, militante do movimento estudantil e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Acre, a UFAC. Seja muito bem-vindo, Júnior. Muito obrigado. Rogério Assis, que é um fotógrafo paraense que documenta registros de povos indígenas há mais de 15 anos, foi correspondente da Folha de São Paulo em Nova York e atualmente se dedica a projetos fotográficos na área socioambiental, em parceria de ONGs como Greenpeace e o Instituto Socioambiental. Seja muito bem-vindo também, Rogério. Muito obrigado, agradeço o convite, um prazer. Então vamos lá, Júnior e Rogério, é uma honra mesmo ter vocês aqui no Planeta Cívico, com toda a experiência e vivência que vocês têm. Muito obrigada por enriquecerem nessa conversa, para a gente pensar juntos aqui soluções para a biodiversidade amazônica e terrestre. Então, para começar esse papo, eu queria que vocês falassem a gente logo na veia da questão, né? Vocês têm uma visão positiva ou negativa para o futuro da vida na Terra? O que vocês enxergam agora, até dentro dessa meta que a gente tem aí, né, do ODS 15, que pretende até 2030 zerar o desmatamento ilegal de todos os biomas brasileiros, ampliar a área de florestas sob manejo ambiental sustentável, recuperar 12 milhões de hectares de florestas e demais formas de vegetação nativa degradadas em todos os biomas e, preferencialmente, né, em áreas de preservação permanente, as APPs, e também nas reservas legais ou RLS. Então, o que vocês acham? Como é que está o cenário dentro do que vocês têm vivido? Rogério como fotógrafo, Júnior aí, né, militando nessa proposta mesmo de movimento indígena. Júnior, vai aí. Então tá, vamos... O Rogério puxou a responsabilidade aqui. Então, bom, a minha visão, né, eu tenho essa convicção e eu pretendo continuar com essa convicção de que a minha visão é uma visão positiva, né? Ainda que a gente tenha muitos cenários negativos. E eu acho que cenários negativos a gente pode citar como exemplo o caso do assassinato de Bruno e Dom. Mas, assim, é como eu coloquei, ser convicto de que a gente tem ponto positivo, porque a gente vê a ascensão, a gente vê cada vez mais a ascensão do movimento indígena a nível nacional, né? Eu creio que o Rogério pode também falar muito sobre isso. A gente vê a ascensão do movimento indígena a nível nacional e a nível internacional. E o que a gente vê no cenário aqui de 2022 é que o debate referente ao meio ambiente e às mudanças climáticas são o centro do mundo e até mesmo o centro a nível nacional, né? São o centro do debate. Então, essa visão ela é positiva, porque além da gente ter uma ascensão do movimento indígena como protagonista dentro da preservação do meio ambiente, dentro do diálogo das mudanças climáticas, né, a gente também vê essa unificação, né, dos movimentos socioambientais que estão para além do movimento indígena, né, compondo essa frente, né, tomando essa responsabilidade, esse protagonismo de dizer, não, nós precisamos preservar o meio ambiente, nós precisamos manter a Amazônia em pé e nós precisamos lutar contra esse sistema que a todo momento está tentando derrubar as florestas, está tentando devastar, está tentando matar, exterminar. Então, essa visão é positiva porque a gente está começando a impor, dizer, não, nós somos protagonistas, nós temos essa capacidade de preservar o meio ambiente mediante a nossa ancestralidade, mediante aquilo que a gente acredita no nosso modo de bem viver. Então, essa visão é positiva justamente por conta disso. Eu acho que a gente tem essa percepção para além do campo do contexto de movimento. A gente também está vendo isso adentrando o sistema político. Então, a gente está vivendo um momento em que muitos indígenas, muitas lideranças dos movimentos socioambientais
Então, começando a adentrar esse sistema político, nessa política ao qual tem como berço a própria Câmara dos Deputados, o Senado, né, as políticas dentro dessas assembleias legislativas, nos estados. Então, essa é a minha visão positiva. Eu acho que eu tenho uma visão que eu gosto de dizer que ela é realista, não é positiva. Acho que ela é mais positiva do que negativa, mas ela é mais realista, no sentido de que, do jeito que a coisa está nesse momento, é difícil a gente ter alguma esperança de que ela vai ser modificada, né? Eu entendo que o Júnior, e concordo com o que o Júnior falou, eu acho que as etnias indígenas, elas se organizaram, né? Elas estão ascendendo ao poder, estão tomando decisões sobre si mesmo, né? Sobre os assuntos pertinentes a eles, não deixando mais o branco gerir as decisões que concernem as terras indígenas, né? Por esse lado, a gente pode ter uma esperança de que a coisa vai mudar. Mas, por outro lado, do jeito que a coisa está feita, né? Quem dirige o país nesse momento, é difícil a gente ter essa esperança. Também, o que eu acho um outro complicador é que a maneira de desenvolvimento proposta pelo branco na Amazônia, ou em geral, que é essa maneira desenvolvimentista, ela nos tira um pouco a esperança de que o desenvolvimento será sustentável de verdade, né? Não apenas como discurso. Então, eu acho que é uma visão um pouco realista, mas eu estou com o Júnior, eu tenho bastante esperança. Eu trabalho há muitos anos aí documentando projetos de economia sustentável coordenado pelos próprios indígenas, né, e desenvolvido por eles mesmos, e todos são de grande sucesso. E cada vez que eu vou fazer uma cobertura dessa, eu volto cheio de esperança de que esse caminho é o caminho que deve ser trilhado mesmo. Aí, quando eu chego aqui, a gente cai no nosso mundo branquinho aqui, e todo mundo, né, com aquela mesma expectativa desenvolvimentista, muito triste, né? Eu gosto de citar muito o que o Davi Copenau fala no livro dele, que eu acho muito legal, que ele diz que o branco sonha muito, como os indígenas, só que o branco só sonha com si mesmo. O índio sonha com o mundo, e o branco sempre sonha consigo mesmo. O que é bom para mim, o que serve individualmente para mim, e os indígenas têm uma visão mais coletiva do mundo. Então, eu acho que o que falta para nós aqui, que vivemos aqui, né, nessa cultura desenvolvimentista, é ter uma visão mais coletiva do mundo, como os indígenas estão cansados de nos ensinar. É isso. Para aprender é que está difícil, né? Para aprender que está difícil, exatamente. Agora, ô Júnior, vamos falar um pouquinho então, depois voltando com o Rogério, que tem também aí já nessa história junto aos povos originários e tal, mas queria falar um pouco também da sua atuação, Júnior, porque você tem 21 anos, né? Já é uma geração muito mais atuante, né, do ponto de vista mesmo de poder, né, de espaços de poder, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência, né, e com essa abordagem do Rogério, esse cenário, né, do branco, né, com esse pensamento desenvolvimentista e com essa, né, visão de tudo parte da gente, né, como a gente fosse o centro, né, do mundo e de todas as decisões. Eu queria que você falasse um pouquinho assim de como é que está essa sua caminhada, né, como ativista e agora como candidato, e uma das suas pautas que eu também trago aqui é a fome, né? A gente está falando aqui sobre a questão da terra e está tudo interligado, né? Me fala um pouquinho, então, conta para a gente como é que está esse seu momento. Bom, uma das questões ao qual eu sempre coloco é que para nós que somos indígenas, né, a gente tem que se desenvolver numa perspectiva assim mais tipo de amadurecimento um pouco mais cedo. Então, desde os meus 5 anos, né, eu tenho 21 anos, mas desde os meus 5 anos de idade, né, eu sempre venho fazendo trabalhos de acompanhamento com meu pai sempre me levava na comunidade, em várias comunidades aqui do estado, né, então eu cheguei aí a quase todas as comunidades aqui do estado,
visitando muitos povos. Então, desde os meus 5 anos, eu estou nessa rotina, né, de estar adentrando esses povos, adentrando essas comunidades. As realidades de cada comunidade são muito subjetivas, no sentido de que são diferentes, são percepções diferentes de mundo, são situações diferentes, mas claro que a falta de política para os povos indígenas sempre é a mesma, então sempre está em falta. Então, apesar de ter 21 anos, eu estou nessa trajetória já tem um tempo, e quando a gente faz esse recorte de como é que funciona, ou de como está a situação dos povos indígenas aqui no Estado, a gente tem uma grande ausência, né, do Estado, que deveria ser responsável por gerir políticas para os povos indígenas, mas está em falta. Né? Então, a pandemia, ela revelou, né, ela trouxe à tona a ausência do Estado para com os povos indígenas, né? Então, eu faço parte de uma organização chamada Machiparra, que é a organização Manchineri, né, da minha família, ao qual busca trabalhar com os povos indígenas, tanto em contexto de aldeamento, quanto indígenas em contexto urbano. E aí a gente viu, né, as dificuldades, a gente viu esse abismo social que existe, essas desigualdades, ainda mais quando se trata dos povos indígenas em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao assistencialismo. Então a gente começa a adentrar a perspectiva dos povos indígenas a partir dessa vivência, porque essa questão empírica de estar vivendo, de estar vendo, de estar ouvindo, ela se faz de extrema importância justamente porque a gente consegue trabalhar com a realidade. Então, a gente precisa, nesse momento, como eu coloquei naquela primeira pergunta, a gente precisa tomar esse protagonismo e começar a adentrar esses espaços ao qual está fazendo falta para a gente, que são as políticas públicas, que tá dentro desse sistema político também, enquanto, digamos assim, enquanto representação, enquanto voz, porque antes nós contribuíamos, e hoje nós tomamos essa contribuição e nós mesmos estamos contribuindo para nós mesmos. Então, eu gosto muito do que o Rogério fala, que os povos indígenas, eles nos ensinam essa visão de coletividade, de estar pensando um no outro. Então, é uma coisa que eu vinha pensando muito e refletindo em relação ao podcast, era em relação a 2 frases muito, muito importantes para mim, né? Primeiro é a frase do Chico Mendes, né, que vai dizer que ecologia sem luta de classe é jardinagem, né? Então, o Chico Mendes já vai trazer essa perspectiva de ter uma consciência de classe e, para além disso, ter um pensamento de revolução, porque a gente precisa entender tudo isso que acontece, ao qual o Rogério colocou muito bem, parte de um sistema capitalista, né? Então, eu faço ciências sociais e eu estava até conversando uma vez com um professor, e ao qual ele falou, a gente debateu muito sobre o antropoceno, e aí a gente até rebateu na aula, existe o antropoceno? Existe, só que também a gente precisa, digamos assim, dar nome aos bois, e dizer que esse antropoceno está muito envolto do que é o capitalismo, do que é a raiz do capitalismo e do sistema capitalista, que é esse sistema que a todo momento vem com garimpo, que a todo momento vem com a mineração, que a todo momento vem com a derrubada das florestas, para o acúmulo de capital na mão de poucas pessoas. E a outra frase é uma frase dita pelo meu pai. Meu pai vai dizer o seguinte: o mundo é uma grande aldeia e todos nós somos parentes. E querendo ou não, dentro desse contexto dessa frase, a gente precisa ter esse viés de coletividade, porque, por exemplo, Ana, se você faz uma coisa, digamos assim, ruim, né, que prejudica, não vai prejudicar somente você, mas vai me prejudicar também. Então, a gente também fala muito sobre as injustiças ambientais e climáticas, porque existem pessoas que estão tendo ações, né, existem esse sistema que pratica ações que cabem diretamente a nós, que não tem nada a ver. Né? Então, a gente vive em um sistema capitalista, um sistema globalizado, ao qual a todo momento tenta derrubar as florestas, tenta, digamos assim, legalizar o garimpo, tenta legalizar a grilagem de terras, tenta acabar com as políticas ambientais, com a responsabilidade climática. Né? Eu lembro de estar, digamos assim, acompanhando um pouco da votação do projeto de lei 191, salvo engano, e eu lembro que o Marcelo Freixo, ele falou uma frase muito interessante, né, durante a votação. Ele disse que aquela votação estava separando 2 vertentes, principalmente. Eram aquelas pessoas que viviam ainda, né, que pensam que vivem na época colonial, e as pessoas que pensam e que vivem no século XXI, que têm responsabilidade com o meio ambiente e a responsabilidade climática. Então, eu comecei a adentrar muito cedo e comecei a perceber esses abismos ao qual os povos indígenas estão inseridos e esquecidos, né? Então, eu trago muito essa questão da desumanização dos povos indígenas, porque hoje as pessoas veem os não indígenas, né, ainda mais os não indígenas
que são essas pessoas que estão à frente do garimpo, que estão à frente da grilagem de terras, que estão à frente de tudo isso, de todas essas políticas anti-indígenas. Eles veem os indígenas como desumanos, né? Pessoas que nem sequer deveriam existir, que deveriam permanecer na história, mas que não deveriam estar na realidade atual. Então, hoje a gente tem essa contraproposta, esse contraponto de ver que indígenas estão inseridos no sistema político, que estão inseridos na universidade, estão inseridos no campo da advocacia, que estão inseridos em todos os espaços. E eu acho que o próprio professor, salvo engano, da universidade, chamado Edson Caiapó, ele vai dizer que nós estamos num processo de retomada, porque nós estamos retomando espaços que nos foram negados. Então, essa é um pouco da minha visão. Você trouxe aqui alguns pontos, aí eu quero trazer o Rogério, né, para falar também sobre isso, sobre uma questão que passa por uma estrutura, né, a gente sabe disso, né, e esse modelo de mundo que a gente vive, sim, né, que é o capital como, vamos dizer, o principal objetivo, e a gente aqui no Cívico fala muito, né, porque a comunidade está aqui, de um capitalismo regenerativo, né, de um capitalismo consciente, que a gente possa, sim, né, produzir, possa vender, possa consumir, mas de um lugar, não de um lugar predador, né, de um lugar mesmo que passe por esse olhar coletivo e esse olhar também para a natureza. E aí, pegando nesse seu ponto aqui, eu queria, Rogério, que você trouxesse também a sua vivência, né, o seu olhar, até como fotógrafo, você lançou recentemente o livro Mato, né, e é com uma interrogação, né, Mato, fazendo um jogo de palavra aí, e de expressão, e é uma, assim, você, numa entrevista que eu vi, tá, sobre o livro no Paraty em Foco, no Festival de Fotografia, você fala que o homem nem sempre é nocivo para a natureza. E quando a gente fala, né, de um sistema e que tem o homem, né, sempre com esse olhar aí, estamos falando mais, sobretudo, evidentemente, do homem branco, né, com esse olhar predador, com esse olhar, né, de ganho para si, não de um ganho para todos, né, queria que você falasse um pouco disso, né, do livro que você construiu a partir do seu trabalho, da sua vivência, né, cobrindo aí esses anos todos a região amazônica, né? E como é que você insere nessa história o homem, né? O ser humano? Eu acho assim que o que o Júnior colocou completamente pertinente, e eu acho que assim o branco tem uma visão muito distorcida do que é uma etnia indígena, né? Porque o branco tem por princípio, né, o branco capitalista, a propriedade, né? O branco acha que ele é o dono da terra, enquanto que o indígena, em geral, eu acho que eu conheço, sei lá, mais de 30 etnias, e eu acho que em comum entre elas, que isso também é um outro erro nosso, nos referirmos aos indígenas como uma coisa só, quando que no Brasil são mais de 300 povos indígenas, né? Então, cada um com suas peculiaridades. Então, quando a gente se refere assim ao indígena, é um erro grosseiro, inclusive, da nossa parte. Mas o que eu acho que tem em comum, por exemplo, entre essas 30 e poucas etnias que eu já tive o prazer de conviver e de trabalhar, é que o indígena, ele acha que ele pertence à terra, não que a terra pertence a ele. Isso é fundamental, né, para ter uma visão de sustentabilidade. Quando se você acha que a terra pertence a você, você se dá o direito de estar sempre explorando ela. Quando você se acha pertencente à terra, que você é parte da terra também, como a maioria das etnias, o Júnior me corrija se eu estiver errado, acredita, você jamais vai destruir aquilo ali, porque você é parte daquilo. Você não vai explorar aquilo e mudar de lugar e explorar outro lugar, né? Você vai procurar manter aquilo ali, porque você é parte daquela vida, né? Daquele ecossistema. Que o homem branco pensa diferente, né? Ele acha que ele é superior à terra, né? A terra é dele, então ele deve fazer da terra, explorar ela da maneira que ele achar mais conveniente. E geralmente é essa maneira desenvolvimentista que causa tanta desgraça aí entre nós. Falando do meu livro um pouco, o meu livro é uma provocação, né, que começa no título. Ele é uma pergunta. Mato
e a gente usa a palavra mato como verbo e como substantivo, né? Como verbo, mato, eu estou sugerindo que a gente se pergunte, estamos matando? Eu mato? Ou mato, né? Eu estou violentando o mato, né? Eu estou com a minha ganância. E o mato, como substantivo, eu pergunto se esse mato ainda é mato, né? Depois da ação da ganância do homem. Porque eu digo assim, na verdade, não é o homem que destrói. O que destrói é a ganância de alguns homens. Porque o homem está lá, né? O indígena, o ribeirinho, né? As pessoas que sobrevivem da floresta, né? Os mateiros, eles estão lá sem destruir nada e estão lá se desenvolvendo também. Então, essa ação, ela é construtiva, ela não é destrutiva. Agora, quando o cara chega lá para explorar ouro, minério, né, madeira, etc., de uma maneira completamente não sustentável, é uma ação da ganância do homem, não é a ação do homem, não é a presença simplesmente do homem, né? Não é por ter um homem ali que necessariamente aquela floresta está em risco. Muito pelo contrário, né? A presença do indígena é que preserva a floresta. A presença do ribeirinho, do indígena, do povo original daquela área, é que ajuda nós que estamos distante dela a respirar, inclusive. E se esse povo não estivesse lá protegendo a floresta, a gente estaria com dificuldade, inclusive, de respirar hoje em dia. E eu acho que é um pouco por aí. Então, a gente precisa rever muito, né, a nossa posição de, entre aspas, superioridade que o branco adota de maneira completamente equivocada. E uma outra coisa também que o Júnior falou, que eu acho muito bacana, que é esse empoderamento das etnias indígenas, de várias, né, de ocupar o espaço nas universidades, na Câmara, na política, no Senado, etc. Isso incomoda o branco, porque o branco quer ter sempre o indígena como um instrumento de dominação. Então, a primeira coisa que o branco fala quando vê um indígena usando um celular, ele diz, esse cara não é mais indígena. Está usando o celular, devia estar fazendo, na cabeça do branco, devia estar fazendo o quê? Exatamente. Se comunicando de que maneira? Como se o branco originalmente tivesse nascido com o celular no bolso. Então o branco também não pode mais ser branco. Entendeu? De uma estupidez, né? Exatamente. Isso é verdade, Rogério. A Manuela Carneiro da Costa fala uma coisa sensacional, que ela fala assim, que o cara assim, o cara vê um indígena de calça jeans e camiseta, uma camiseta do clube, com cabelo cortado diferente e tal, não tá de cocar nem nada, esse cara não é mais índio. Ele falou, então tu também não é mais branco, porque a gente também não se veste que nem os nossos antepassados se vestiam. Perfeito, maravilhoso. Eu ia falar de Júnior, de uma matéria, desculpa, Rogério, porque tem o gancho perfeito. Não, tranquilo. Que é o seguinte, uma matéria que eu vi falando sobre a sua candidatura, né, Júnior, todo o seu trabalho e tal, aí tinha um comentário que me chamou a atenção exatamente por isso, falando que esses indígenas, poucos moram nas terras, tudo já vive da modernidade, relógio, celular bom, carro, moto, roupa, fazem tanta questão de terra e não plantam nem criam gado. Aí, assim, a cabeça, né? Como é que as pessoas enxergam, né? Porque eu não acredito que com tanta terra e rio à vontade ainda existam pessoas indígenas morrendo ou vivendo com fome. Então, assim, bota tudo num balaio como se você falou, Rogério, né? Então você não é branco, porque não pode usar roupa, não pode, né, ter um bom carro, não pode ter moto, não pode ter relógio, que aí já não é mais indígena. E, no entanto, também está querendo ter essa vida moderna, então não tem a terra lá para criar os animais e ainda morre de fome. Então, o Júnior, traz um pouco de luz para isso, porque, sinceramente, né, um comentário como esse, a gente precisa trazer alguém que tenha lugar de fala para explicar. É verdade. A gente está tão acostumado com isso, assim, a gente já fala indígena, né, que a gente já trabalha muito bem como é que a gente pode desconstruir, né? E antes de trazer até mesmo uma perspectiva histórica, eu estava participando de um evento de promoção à igualdade racial, né? E aí, inclusive, Rogério, eu estava até com o meu cocá, né?
digamos assim, fortalecer essa identidade que as pessoas querem que a gente esteja com, assim, uns adereços, com os apetrechos, né, necessários para poder, né, não, aquele ali é indígena, né? Então, eu estava no elevador subindo, né, ia dar uma palestra, e aí, na verdade, antes de subir, né, tava tomando um café, era de manhã cedo, tava tomando café, comendo um pão na lanchonete, e aí uma pessoa chegou para mim, né, falou assim, cara, porque foi primeiro uma situação de preconceito, em seguida de uma questão de racismo, por exemplo. No café, a pessoa olhou para mim e falou, cara, eu quero muito visitar uma aldeia, mas para eu ir para a aldeia eu tenho que entrar na universidade. Então, tipo, a pessoa me falou isso, né? Então, para você ver como é que tá essa situação. E aqui no estado do Acre nós temos 16 povos indígenas, né? 16 etnias, mas para além disso nós também temos os isolados, né? Que também estão nessa contabilidade. E aí primeiro foi essa, né? Isso eu estava tomando um café, né? Antes de palestrar. Subi no elevador para ir pro evento, um cara olhou para mim e falou, você é indígena? Na verdade falou, você é índio, né? Você é índio? Eu falei, sou. Você é de qual povo? Eu falei, sou do povo Manchineri. Ele falou, cara, você não tem as características de índio. E eu falei, aí eu, né, na hora eu até, digamos assim, foi um pouco mais grosso, né? Eu falei, não, eu sou, né? A questão é que você não conhece os povos indígenas que tem no seu estado. E aí ele ficou meio assim, aí eu saí. E, e aí uma situação de preconceito, né, que as pessoas têm esses preconceitos preconcebidos no cognitivo, e aí uma questão de racismo, porque a pessoa ela determina ali por meio de uma visão que ela tem, né, e uma visão totalmente errônea, errada, e aí ela tem essa questão do racismo. E aí o que acontece? Uma coisa que eu venho defendendo muito é que a sociedade ela sabe que existem índios. E por que eu coloco índio? Porque realmente está nessa generalização, porque as pessoas elas veem os povos indígenas de forma, digamos assim, elas generalizando. Então a sociedade brasileira fala assim, não, existem índios. E o contraponto que eu trago é que nós somos povos indígenas, né? Inclusive é algo que a própria Joênia Wapichana vem defendendo muito, né, no seu mandato enquanto deputada federal. Inclusive, por meio do PL 5.466, né, de autoria dela, de 2019, ela traz essa mudança da nomenclatura de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. Então a gente também está tendo esse debate decolonial, a gente está tendo essa desconstrução do que as pessoas pensam do que são os índios, né? Então a gente está rebatendo, não são índios, são povos indígenas, e somos muitos, como o Rogério colocou, somos mais de 300 povos. E para além disso, nós, salvo engano, somos 280 troncos linguísticos. Então nós estamos falando de uma diversidade enorme, gigantesca dos povos indígenas. Júnior, desculpa, só explica melhor isso, porque é muito importante isso que você está falando, né? Por Sim. que dessa nomenclatura, quando você fala índios e não indígenas? Da onde vem, né? Sim, sim. Índio é aquela perspectiva histórica de que os portugueses estavam indo às Índias, né? E tudo que a maioria das pessoas conhece porque a gente vê na história no colégio, né? Então, quando eles chegaram aqui, viram aquelas pessoas e logo pensaram que eram as Índias e denominaram índios, né? E para além disso, o índio foi parte desse sistema colonizador. Então, o sistema colonialista, ele determinou que seriam índios, né? Então, uma questão totalmente generalizada. Já indígenas traz uma perspectiva subjetiva, particular, uma particularidade, uma subjetividade, né? Que está para além de uma questão generalizada. Porque colocar indígena é dizer que existem vários povos e que esses povos não são iguais, não detêm a mesma cultura, não detêm o mesmo pensamento, né? Então, a forma de ver, de pensar, de agir, a própria cosmologia, as histórias, a cultura são diferentes, né? Então, a gente também tem essa perspectiva de desconstruir o termo índio e dizer, não, são indígenas. E, para além de indígenas, nós somos povos indígenas, então somos vários povos que pertencemos a um determinado tronco linguístico e nós temos o nosso território, nós temos nossa terra, né, digamos assim, ao qual, como o Rogério colocou muito bem, que nós pertencemos a essa terra, não a terra pertence a nós. E aí, dentro dessa perspectiva histórica mesmo, a gente vem fazendo essa desconstrução, porque tem uma frase que é muito, digamos assim, muito importante, que é citada, né, na voz da Maria Bethânia, mas que, salvo engano, é uma frase da Miriam Crechu,
que vai dizer o seguinte, que os livros de história, né, parafraseando, os livros de história não falam sobre os povos indígenas porque os livros de histórias não foram escritos pelos povos indígenas. Então, os livros de histórias foram escritos por pessoas não indígenas que contam de forma muito errônea o que realmente são os povos indígenas. Então, a todo momento a gente tem que estar nesse sistema de desconstrução para as pessoas começarem a desconstruir dentro desse pensamento que elas têm, dessa visão, desse preconceito que as pessoas têm do que é o indígena, né? Então, é desconstruir que existem índios e dizer, não, que existe são povos indígenas, nós somos muitos, né? Nós temos nosso tronco linguístico, nós temos nossa cosmologia, nós temos nossos pensamentos, nosso modo de bem viver. Então, é basicamente isso, né? Então, a todo momento a gente tem que estar lidando com esses comentários, né, que são preconceituosos, racistas, né, e até mesmo discriminatórios, justamente pela sociedade desconhecer. Então, tipo, eu participo de várias reuniões, né, geralmente quando é voltada à temática indígena, eu sempre faço essa pergunta: quantos povos indígenas existem no Brasil? Quantos povos indígenas existem no nosso estado? Porque as pessoas desconhecem. E o desconhecimento gera cada vez mais esse preconceito, cada vez mais esse racismo, essa discriminação, esse pensamento de que, como o Rogério falou, eles têm muita terra, não produzem, não fazem nada, aí eu coloco o índio novamente, índio é preguiçoso, né? Índio, enfim, ele vive, né, da custa do Estado, sendo que não é dessa forma. E aí a gente também entra nessa perspectiva de que os povos indígenas estão desassistidos. E essa desassistência gera fome. Porque, por exemplo, Ana, salvo engano, mês passado, nós tivemos uma reportagem de uma indígena, Madirá, do povo Madirá, que se suicidou por conta da fome. E pior ainda, ela se suicidou na frente dos filhos, porque ela não aguentava mais passar fome e ver os filhos passando fome. Então, a fome que assola o Brasil também vai assolar os povos indígenas, e mais intensamente, porque a gente está falando, como eu coloquei, a gente está falando de não ter um sistema de saúde efetivo, que realmente seja eficiente, assim como a gente está falando de uma educação que não é efetiva nem eficiente, e muito menos um assistencialismo do Estado. Né? Então, o que a gente tem são casos de corrupção, né, de pessoas que a todo momento tentam desviar os recursos dos povos indígenas para outras áreas, e o que a gente tem é morte, é miséria, é fome. Então, é isso. É um cenário de desmonte também, né, que aconteceu do IBAMA, FUNAI, do INCRA, né? E aí eu queria trazer um pouquinho, que aula, viu, Júnior? Obrigada por isso. Bom, obrigado mesmo. Quem está acompanhando aqui, né, está tendo essa oportunidade incrível. E aí a gente falando dos povos originários, são eles que fazem, né, com que a gente possa respirar, como você falou, Rogério, né, que estão cuidando aí, né, da preservação da floresta, tentando, né, deixar a floresta em pé, né? Então vamos falar de desmatamento. A gente tem aqui, né, também um cenário que agora, né, mais do que tudo, esses últimos anos, o Brasil perdeu 16.557 quilômetros quadrados de cobertura de vegetação nativa em todos os seus biomas em 2021, ou seja, são 1.655.782 hectares. Isso representa um aumento de 20% em relação ao ano anterior, de acordo com a edição mais recente do Relatório Anual de Desmatamento no Brasil, o RAD, produzido pelo MAP Biomas. O documento destaca que essa tendência de alta, né, no desmatamento nos últimos 3 anos fez com que o Brasil perdesse o equivalente a quase um estado do Rio de Janeiro inteiro de vegetação nativa. Rogério, você tem viajado, você estava agora recentemente, né? Semana passada, me parece, né? Sim. Eu estava fazendo um trabalho no Lago de Balbina, que é um dos grandes crimes ambientais cometidos pelo homem branco na Amazônia. Me fala então o que você viu lá, o que a gente pode saber, conhecer, porque é isso, né? A gente, às vezes, na ignorância, e muitas pessoas já têm ali aquele preconceito, né, sobre essa história do desmatamento, fala, não está tão desmatado assim, né, isso é exagero da mídia, né? Conta um pouquinho aí dessa história. Eu tive no Lago da Hidrelétrica de Balbina, né, que foi uma hidrelétrica construída ainda meados para o final dos anos 80, que eu estou fazendo um trabalho que é para desmistificar um pouco essa ideia
de que a energia hidrelétrica ela é limpa, quando na verdade isso é um mito, né? Porque ela pode ser limpa no seu final, que ela não é poluente, vamos dizer assim, ela não é poluente como o petróleo, como o carvão, etc. Mas ela não tem nada de limpa. Primeiro, que ela vai lá, a maneira que ela é feita é completamente equivocada, né? Tomando Palmira como exemplo, que é onde eu estive, a área alagada é de 2.600 km². Nessa área alagada foram mortas quase 4 milhões de árvores, fora todas as espécies que dependem das árvores para viver, fora toda a produção de que esse alagamento da floresta libera o gás metano na natureza. Sem falar em todas as populações que foram deslocadas de lá, inclusive os parentes aí, o Aimeri e a Troari, que eram dessa região e foram deslocados para uma outra área. Então, na verdade, a construção da hidrelétrica, esse tipo de hidrelétrica que se constrói na Amazônia, grandioso, etc., como é o Belo Monte mais recente, são grandes desastres ambientais, né? Essa mística desenvolvimentista, né? Essa mentira desenvolvimentista de dizer que a hidrelétrica é necessária porque ela produz uma energia limpa, isso é um mito. E eu acho que esse trabalho que eu estou começando a fazer agora vai falar bastante sobre isso. Em relação à queimada, né, o que acontece é que assim, o agronegócio ele desmata e ele resseca o solo, né, e o ar também. Então, ele desmata áreas gigantescas, né, e aí fica sem proteção florestal. E aí o que acontece? O pequeno agricultor, ou o indígena, ou o ribeirinho, que estava acostumado a fazer aquela queima controlada ali para fazer a sua rocinha, ele não consegue mais fazer isso, porque quando ele toca, ele não tem mais o controle sobre a área que ele está tocando fogo, porque o subsolo está todo seco. Então esse fogo ele se espalha por baixo da terra. Então isso está muito difícil controlar. Por isso que as pessoas adotam esse discurso estúpido, ignorante, de dizer que assim, não, todo mundo bota fogo na Amazônia. Não é verdade, né? Uns botam fogo para fazer uma roça e outros botam fogo para plantar soja. Pequena diferença. Ou para criar boi, entendeu? Um cara vai plantar, sei lá, 200 pés de mandioca, o outro cara vai plantar 500 mil hectares de soja. Desculpa, não dá para, entendeu? Não dá para comparar uma coisa com a outra. Esse é um discurso fascista que é adotado por esse governo para justificar o que eles promoveram na Amazônia, que é um projeto de destruição. Esse projeto desse governo, que é um projeto de destruição. Eu acho que o que aconteceu no Brasil, né, historicamente falando, é que em 3 períodos da história, dos nossos 522 anos conhecidos como Brasil, né, porque isso aqui já existia antes, né, muito antes, milhões de anos antes, né, mas na nossa existência como Brasil, tem 3 grandes períodos de destruição. O da colonização, né, que durou quase 200 anos, depois o da ditadura militar e agora do Bolsonaro. Todos os outros governos, não que eles tivessem assim uma fórmula de proteção da Amazônia ou um grande projeto de proteção, etc. Não tinha um projeto de destruição. Bem ou mal, de alguma maneira, aqui qualquer coisa era combatida. O garimpo ilegal era combatido, a queimada era combatida, a exportação de madeira ilegal era combatida. Você pode questionar até a maneira de ser combatido, mas era combatido. Agora não, agora é o contrário, agora é incentivado. Então é um projeto. A destruição é um projeto de governo que existiu nesses 3 períodos históricos. É isso. Ô, Rogério, muito bom. E eu estava falando que teve um evento aqui com o Instituto Escolha sobre a questão do desmatamento, né, e da estrutura, na verdade, que se tem hoje na Amazônia, e com o lançamento do livro do Ricardo Abramovay, e estava aqui presente, né, o Ricardo Galvão, né, que foi exonerado do INPE. Então, o que a gente está falando aqui, né, não é uma questão nem pessoal, né, é uma questão de... Está clara aí, né, o projeto, como você falou,
né, tendo aí todo uma estrutura que antes mantinha, preservava um pouco, ou o máximo que era possível dentro, né, das leis e tudo que era colocado aqui como parte desse protecionismo, a área amazônica, e, no entanto, a gente vê que isso não existe mais. Mas vamos para frente, né? Vamos pensar aqui, então, o que a gente hoje, com esse conhecimento, né, do que você, Júnior, né, está trazendo e está construindo aí, né, não somente no seu entorno, mas de forma mais global, mais, né, nacional também, o que a gente pode esperar, né, daqui para frente? Conhecendo esses dados, né, o que a gente pode ver como possibilidade, né, a partir de 2023, porque a gente já está, né, desse final de ano aqui, o que pode ser feito, né, para a gente ter um outro cenário mesmo? O que pode ser feito e o que deve ser feito é combater, primeiramente, essa política que a todo momento, como o Rogério colocou muito bem, assola, né, o meio ambiente, né, e que induz e que fortalece para os fenômenos em relação às mudanças climáticas. Então, a gente, né, com essa vontade, né, com essa determinação e com essa perspectiva de esperançar, né, vou colocar aqui esperançar para 2023, como eu coloquei, a gente tem um fortalecimento dessas organizações, né, e até mesmo de personalidades que trabalham muito bem o diálogo acerca do meio ambiente e das mudanças climáticas, quanto mais unidos a organizações, né. Então, é um momento ao qual a gente precisa tomar esse papel de protagonistas, né, e tá a todo momento nesse combate, assim, e não é um combate, digamos assim, fácil, é um combate muito difícil e que é necessário ser feito. Né? Uma coisa que eu sempre coloco é que tá do lado certo da história gera riscos físicos, né, morais e mediante a sociedade é dessa forma, né? Então a gente precisa tanto trabalhar dentro de uma perspectiva organizacional para além do Estado, mas a gente também precisa trabalhar ela dentro da política. Por exemplo, existem muitos documentos, muitos relatórios, ao qual estão sendo construídos nesse ano e até mesmo foram construídos anteriormente, que tratam sobre políticas, né, que devem ser tomadas a partir de 2023 com, digamos assim, a nova gestão, né, do governo federal, do governo estadual, enfim, tem se construído muitos debates acerca de o que o governo federal, o que o governo estadual e até mesmo municipal precisam fazer para criar políticas que protejam o meio ambiente e que tentem frear as mudanças climáticas, porque é necessário a gente dialogar sobre a importância que nós temos, né, enquanto indivíduos, mas também enquanto coletivo e enquanto sociedade, para frear, né, as mudanças climáticas e tentar, né, deixar com que a Amazônia fique em pé, porque é como o Rogério colocou em algumas das falas, nós temos os povos indígenas, nós temos ribeirinhos, extrativistas, quilombolas, enfim, os povos tradicionais que estão, digamos, ali na base, que estão ali na linha de frente, que ajudam na preservação. Mas também nós enquanto pessoas que, digamos assim, estão no meio urbano, né, eu enquanto indígena que está no meio urbano, que está na universidade, nós temos esse dever de procurar a todo momento conscientizar as pessoas, né, e inclusive eu faço parte, né, de um projeto chamado Juventudes, e esse projeto ele tem como, digamos assim, como lema o seguinte, pense globalmente, mas haja localmente. Então traz essa tonalidade que nós devemos agir, né, enquanto nós estamos na nossa localidade, mas pensando no global e trazer esse momento mesmo de unidade, de fortalecermos uma identidade de pessoas que são amazônicas, né, mas também de pessoas que estão em um país como o Brasil, que tem, digamos assim, essa Amazônia legal, que é conhecida como o pulmão do mundo. Então, acho que a gente precisa fortalecer, né, não um patriotismo como o fascismo prega, mas uma identidade de que nós somos essas pessoas, né, nós somos esses indivíduos, esses coletivos, né, essas organizações, essas personalidades que estão à frente de um país, à frente de um coletivo, à frente de uma organização que pode e que deve estar trabalhando acerca do meio ambiente, acerca das mudanças climáticas, para que a gente possa, de alguma forma, trabalhar em cima das ODS para que elas se realizem. Porque se a gente não fazer esse combate direto, podem ter várias COPs, podem ter
várias ações, mas não vai ter resultado. Então, para que haja resultado definitivo e realmente um resultado real, e aí eu trago essa questão realista mesmo que o Rogério colocou naquela primeira pergunta, para que a gente esteja realmente esse debate real, é necessário que a gente faça esse combate, porque se a gente não fizer esse combate, vão ter várias COPs, vão ter vários encontros para debater o clima, para debater as mudanças climáticas, a preservação do meio ambiente, mas não vai surtir efeito e não vai ter resultado. Engajamento, né? Então é isso. Né, Rogério? Fala você também que está aí à frente no front. Exatamente. 100% de acordo com o que o Júnior falou. O primeiro passo é parar o que está sendo feito. Voltar à fiscalização, né? Só a volta da fiscalização e da punição dos desmatadores, dos garimpeiros e dos grileiros, só isso já vai ser de grande efeito. Achar que num dia, né, esse povo vai sair e no outro dia vai crescer uma árvore que demora 60 anos para ficar em pé, isso não vai acontecer. Não adianta sonhar com isso. Então, parar a destruição já vai ser um grande passo, né? A retomada, né, a reconstrução disso vai demorar décadas. Não vai ser feito em um governo, ou em 2, ou em 3. Entendeu? Então, eu preciso criar uma política de Estado, não uma política de governo, né? É uma política de Estado que proteja a floresta, que proteja os povos indígenas, que proteja os ribeirinhos, para, independentemente de que governo esteja no poder, isso seja uma política de Estado, esse governo seja obrigado a adotar essa política. Esse é o grande, eu acho que é a grande meta, como o Júnior falou. Não adianta ficar fazendo encontro a cada 5 anos de COP, não sei o quê, você viu um monte de gente aí que não está inteirado do assunto, né? Vários líderes mundiais que nunca pegaram uma enxada na mão e dizer pro cara pro agricultor como é que ele tem que plantar, entendeu? Isso não vai resolver nunca. Eu acho que as pessoas que estão vivenciando o problema diariamente, cotidianamente, elas são alijadas do debate, né? Raramente, você vem lá o Al Gore, presidente, vice-presidente dos Estados Unidos, é bacana, ótimo que ele venha, muito bom, né? Mas qual a vivência de floresta que esse cara tem? Nenhuma, desculpa. Ele pode ter a maior boa vontade da vida, mas ele nunca desceu numa floresta, né? O cara nunca deitou numa rede na vida dele. Então, ele precisa dessa vivência. Então, junto com ele, que é importante a palavra dele, porque ele é um líder mundial, tem que estar o Júnior lá falando. Ou um representante indígena que conhece o problema, né, que vivencia esse problema cotidianamente. Esse cara sabe como resolver. Eu já presenciei, sabe, nas minhas viagens, já presenciei 1 milhão de vezes, sabe? O branco chega lá, aí vai, o indígena tá lá na voadeira, indo por um lado, o cara fala, não é melhor ir por ali? O cara nunca entrou numa voadeira na vida, mas ele acha que ele conhece mais o caminho do rio do que o cara que faz isso 5 vezes por dia. Entendeu? Então o branco ele se arvora a esse conhecimento porque ele, sei lá, ele foi melhor educado, né, na cabeça dele, obviamente, né? Mas ele foi educado para uma coisa, não para outra, né? Então tem que respeitar a vivência de quem está ali cotidianamente lidando com o problema. Esse é o meu ponto de vista. Total, faz muito mais sentido, né? Não tem nem o que falar. Então, os saberes, inclusive, né, a gente deveria, nas escolas, falando sobre boa educação, né, ter essa matéria, saberes, né, ancestrais, indígenas, que são aí para que a gente poderia, né, fazer um melhor uso disso. Não, em vez disso, destrói, né, não conhece, enfim. Inclusive, Ana, na verdade, inclusive, só para reforçar, existe uma lei, né, que é a 11.645, ao qual as escolas, tanto públicas quanto particulares, têm como responsabilidade, né, mas inclusive, colocando entre parênteses aqui, não acontece, mas tem como responsabilidade, digamos assim, trazer essas didáticas tanto dos povos indígenas quanto dos afrodescendentes, porque pela lei digamos assim, é obrigatório, mas também entra aquela questão que o Rogério colocou em relação até mesmo às políticas ambientais. O que não tem é fiscalização. Por exemplo,
Na minha universidade, na universidade eu procurei em várias grades das licenciaturas, né, para ver se tinham disciplinas que tratavam diretamente sobre os povos indígenas. Tinham, mas eram disciplinas que não eram dadas por indígenas. Então também já tem essa perspectiva. E na verdade, é muito necessário, se faz necessário a gente ter isso dentro das escolas. Então, primeiro precisa ter uma fiscalização. Posteriormente à fiscalização, nós precisamos ter profissionais da área que possam dialogar acerca desse debate, acerca dessa disciplina, dessa área, mas que possivelmente sejam indígenas, porque aqui na Universidade Federal do Acre, que é a UFAC, já tem muitos indígenas que estão nos cursos de licenciatura, né? Então estão na educação física, estão na história, né? Estão na geografia. Então tem muitos cursos da licenciatura que tem indígenas e que podem estar trabalhando muito bem essa perspectiva, né? Então é só para, digamos assim, trazer essa informação de que existe essa lei, só que ela não é fiscalizada e as escolas não passam, ou quando passam ainda é dando informação errada, né? Como eu falei, aquela informação do livro de história, de que o Brasil foi descoberto, que os portugueses são heróis, então essa visão colonizadora. Eu já entrei num debate uma vez lá em Portugal, que o cara falou, estava falando do descobrimento, eu falei, não é descobrimento, é invasão. Ele falou, não, é descobrimento. Eu falei, não é descobrimento, é invasão. Você não descobre uma coisa que já existe. A coisa já existe, quando vocês chegaram lá, a coisa já existia há milhões de anos. Então vocês não descobriram nada. Exatamente, e é isso mesmo. Gente, estamos caminhando aqui para fechar nossa conversa maravilhosa, muito aprendizado aqui. Vou lembrar aqui só de um estudo também que eu acho interessante, que eu ia citar, do Instituto Escolhas, que é como o agro brasileiro se beneficia do desmatamento. Acesse aí o Instituto Escolhas, porque tem estudos fantásticos e esse mostra, né, o que acontece com o desmatamento sistemático, né, no uso da terra no Brasil e que isso leva, né, em termos de degradação. E esse estudo do Instituto Escolhas, ele está na Cívico Mag, a nossa revista digital que vai ser lançada agora. A gente já é a 2ª edição e a gente fala muito sobre essa ideia mesmo do que o futuro está na ancestralidade, né? E a gente fez uma visita ao povo Paetê-Suruí, uma forma de conhecer mesmo, chegar próximo, né, para entender as agendas, como a gente, através da comunidade cívica, pode ajudar, né, e a criar soluções para esses desafios todos que nós trouxemos aqui. Repito, papo, conversa maravilhosa. Agradeço muito vocês terem esse tempinho aí para a gente falar sobre a vida terrestre e tudo mais que cerca, né, essa vida tão importante. E eu vou encerrando, vocês já falaram de projetos, mas fale como que as pessoas que estão aqui, né, os nossos ouvintes, podem acompanhar o trabalho de vocês nas redes sociais. Como é que elas podem saber mais sobre o trabalho que você vem fazendo, Júnior, e você também, Rogério? Bom, podem me acompanhar nas minhas redes sociais, né, Facebook, Instagram, Twitter, J Manchineri, né, minhas redes sociais, Instagram, Twitter, né, no Facebook eu tô como Júnior Manchineri mesmo, e para além disso também tem a organização a qual eu faço parte, né, que é a Matiparra, que é a organização indígena, né, Manchineri, da minha família, que significa Manchineiro de Porco Terrachane, né, que é na língua Manchineri mesmo. E aí também tá no Instagram, né, tá no Facebook, né, também tá no Twitter, soletrando, né, porque muitas pessoas podem confundir, é MATPHA, Matiparra, se lê Matiparra, que é a organização que eu faço parte, né, que a gente vem fazendo muitos trabalhos, né, foi uma organização que foi formalizada durante a pandemia, né, e que a gente já vem fazendo muitos trabalhos, né, inclusive o Rogério, né, que também teve essa contribuição e que está próximo do Greenpeace. A gente recebeu muita ajuda do Greenpeace também durante o período da pandemia, do Greenpeace Brasil, e essa é a organização que a gente vem trabalhando com os povos indígenas em contexto urbano, em aldeias também, né, participando de projetos, né, de conversas, de articulações. Então, são as minhas redes sociais, mas para além disso, né, também podem seguir a rede social da organização que eu faço parte, assim como muitas outras pessoas também. E é isso, assim, eu gostaria muito aqui de agradecer mesmo, né, pela oportunidade de estar falando com a Ana, com o Rogério aqui também. Imagina, foi um prazer, Rogério. Como é que a gente também pode acompanhar seu trabalho? Bom, pelo meu Instagram, Ateliê Rogério Assis,
ou pelo site da minha loja, atelierrogerioassis.arte.br, que é ali onde eu vendo minhas fotos para ajudar a financiar os meus outros projetos, né? Eu trabalho para as organizações não governamentais, mas eu também tenho meus projetos pessoais que são todos autofinanciados. Então, quem tiver a fim de colaborar um pouquinho, entra lá, comprar uma fotinho, ajuda bastante. E agradecer muito o convite, uma conversa excelente, agradecer ao Júnior pela aula, né? Porque é sempre um prazer a gente estar ouvindo, como eu disse, quem de fato é conhecedor do problema e vivencia esse problema diariamente. Eu agradeço, Rogério. Você há 15 anos aí, está na luta também, né? Com certeza, espero ir um dia ir lá conhecer os Machineri lá. Vai ser um prazer enorme. Tá no podcast, já marca, é assim. Com certeza, com certeza. E, Ana, super obrigado pelo convite, parabéns por criar esse espaço importantíssimo aí para discutir esse assunto tão importante que é o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Eu é que agradeço, eu e toda a equipe aqui, o time cívico e também a Digitale aqui por esse momento com vocês. Né? Nós estamos aqui exatamente para ativar essas conversas, esses diálogos, para construir esse novo modelo de mundo, ou vários modelos que façam sentido, né? Não o que a gente ainda vive e tem que, de alguma forma, transformar. Então, muito obrigada. Eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico e socioambiental. Acompanhe a gente nas redes sociais, @CívicoBR. Nossos programas são mensais e vamos nos ver sempre na última sexta-feira do mês. O podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. Apresentação Ana Luísa Prudente, direção Samuel Leite, produção Tata Finoto, roteiro Júnior Pomponê, assistência Renato Taioba, edição Guilherme Silva. Este é um produto Digitale Content.